apresentação de Andressa de Brito e Silas Augusto. E na nossa roda de debate temos Ildeni Moraes, Gustavo Aguiar, Alice Juliana, Walter Monteiro Márcia Samara e Sully James. Na real, não buscamos uma verdade, mas sim a realidade. Para dar continuidade ao nosso Na Real, vamos ouvir a pergunta de Silas Augusto. O nosso primeiro bloco está dividido para falar do tema emprego. Então, vocês convidados, vocês acham que as mulheres estão conseguindo ir mais além por ter mais capacidade ou porque o homem deixou de buscar? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite e para mim é uma honra estar participando desse programa, desse debate, para discutirmos um tema tão relevante para a nossa sociedade, que é igualdade de gênero. Particularmente, eu não consigo entender o mundo sem as mulheres, né? E a nossa história, a nossa cultura, ela, desde os primórdios, a cultura grega, através de suas tragédias, a cultura judaica, através da Bíblia, ela sempre coloca a mulher como segundo plano. Mas se a gente fizer um corte na história e parar para refletir, não para se buscar a verdade, como disse o lema do programa, mas para se discutir a realidade, nós vamos perceber que a mulher, mesmo sofrendo, mesmo lutando, ela tem conseguido o seu espaço na sociedade em lugares que outrora era ocupado pelo homem, né? Então, na minha opinião, por mais que a gente queira dizer que não existe um preconceito, que não existe um tipo de barramento da mulher, na questão do emprego, a mulher, ela tem se colocado, ela tem se impondo, ela vem se impondo e tem se posto como um desafio para assumir os cargos públicos, cargos particulares, para ter se colocado. Eu tenho certeza que essa chegada da mulher no mercado de trabalho, nos cargos, nos empregos, não foi fácil. Então, isso tem sido fruto do trabalho, do resultado intelectual da mulher e do esforço pela educação que a mulher tem conseguido provar para a sociedade que ela é capaz de chegar onde ela está. Então, não tem como a gente pensar que as mulheres hoje estão no emprego que estão por conta de uma mentalidade da sociedade. E sim, nós entendemos, eu particularmente, que é pelo esforço pessoal que a mulher tem se desdobrado para lutar contra a personalidade machista que existe na nossa sociedade. Então, os meus parabéns a todas as mulheres que aqui representam, né, e que estão a cada dia lutando para conquistar o seu espaço, os seus ideais, né? E a mulher, ela tem essa característica de ser mais esforçada do que o homem. O homem, eu não sei se é protegido por essa ideologia que é superior, entre aspas, do que as mulheres. Nós, homens, nós estamos atrás e às vezes a gente relaxa. Eu fiz uma contagem matemática aqui, antes de começar a gravação do programa, tinha mais mulheres do que homem. Então isso prova que a mulher está sempre mais querendo mais alguma coisa. Então a mulher, além de profissional, ela é mais alguma coisa. Então eu acredito que isso também tem contribuído para a mulher chegar onde está no mercado de trabalho hoje. Boa noite Silas, boa noite Andressa, boa noite convidados, boa noite plateia, né? Aqui conosco. O professor Walter, ele foi muito feliz quando ele agradece pelos parabéns em nome de todas as mulheres tibirense, maranhense e brasileiras, né, e mundiais. A gente agradece pelas suas palavras, mas nós já sabemos que
a nossa conquista ainda está muito pequena em relação ao que nós queremos, né? Principalmente quando nós falamos de emprego, falamos de igualdade, porque nós sabemos que até hoje, já fazem 7 anos, hoje a gente comemora 7 anos da lei, né, da igualdade, e aqui a gente está relatando no programa a igualdade. Começamos com a pergunta do apresentador Silas, falando em relação sobre o trabalho, sobre o emprego. A gente já sabe que, principalmente no Brasil, ainda existe esse machismo muito grande. E agora que a luta começou, a gente diz que nós estamos no século XXI, e para nós mulheres, agora que a luta começou, não podemos ficarmos de braços cruzados achando que já está bom. Né? Nós queremos mais, nós sabemos que agora nós temos a primeira Brasil. É um orgulho, mas será que isso é o suficiente para que o homem respeite? Será que já chegou, já está no ponto? Precisamos ficar de braços cruzados, só ouvindo e dizendo, sabemos que não está bom, porque quando nós temos por exemplo, uma tenente do exército, ela não ganha o mesmo tanto que um tenente. Aí nós não estamos tendo igualdade. Aí a igualdade ainda está longe. Nós sabemos que a igualdade está bastante distante para nós, principalmente para nós jimirenses, né? A gente tem que sempre relatar a nossa realidade. Mas no Brasil, as políticas públicas em relação às mulheres ainda estão só no papel. Muitas ainda estão só no papel. Principalmente quando a gente fala de emprego, de igualdade de emprego. A gente estuda, a gente se desdobra, a gente sabe que a mulher é o perfil, é a esteira, né? Que é como a gente chama, que dá conta de casa, dá conta do marido, dá conta do trabalho e ainda estuda. Mas a gente ainda não está sendo valorizada o quanto nós queremos e que podemos. Nós precisamos dizermos, nós somos livres. Não só deixar no papel, nem só na palavra, mas fazer ações. Não se omitir no trabalho, porque o homem vai debater, eu não posso debater. Porque o homem, eu trabalho no braçal, só meu marido trabalha, eu não posso. Posso. Né? A gente sabe que hoje, por exemplo, quando a gente chega num posto de gasolina, a frentista é um caso sério. O homem, eu presenciei ele no posto, estava frentista e o homem chegou e preferiu esperar o rapaz, o tanque da moto do outro homem, porque ele não queria que a menina colocasse, abastecesse o carro dele. Então, isso são barreiras que existem e no trabalho. Então, direitos iguais. E os direitos nós estamos longe ainda. Eu agradeço muito. Nós sabemos que hoje nós não podemos dizer assim, eu estou na frente. E nós nunca podemos dizer que nós vamos estar na frente. Nós vamos estar de igualdade. Temos que estar aqui igual. Não tanto na frente nem atrás. Nós temos que estar igual lado a lado em gênero, em direitos. E os nossos direitos ainda estão muito precários, principalmente em relação ao trabalho, no Brasil principalmente no Brasil. Nós sabemos, assim, como a professora Eudênia acabou de falar, são barreiras que precisam ser quebradas. Nós levantamos uma questão em pensamentos machistas, como, por exemplo, a mulher nasceu para pilotar fogão, para ficar em casa cuidando dos filhos, lavando, passando, sendo que ela não pode ocupar um espaço na sociedade. Ou seja, o homem, a mentalidade que nós temos é que o homem tem que sair para trabalhar e a mulher tem que ficar em casa. Como vocês, homens, veem essa situação? E vocês acreditam que essa situação pode mudar no futuro? Pode, com certeza. A professora Eudênia falou do frentista, né? Já eu, ao contrário, eu tenho uma aluna que ela trabalha num posto e está com 2 vezes que eu vou lá abastecer no posto. E um dos frentistas, homem, não sei quem é, deixa a tampa do tanque folgada. E eu já passei lá e pedi para ela acostar, porque eu só confio nela. Entendeu? Tem esse detalhe. Eu vejo que a diferença entre a diferença de gênero, ela está mais assim numa questão biológica.
e de que a mulher ela tem as mesmas capacidades do homem e ela pode, depende do esforço dela, depende de ela acreditar, né, que ela pode romper essa cultura de que o homem tem que trabalhar, tem que colocar as coisas em casa, e nós temos dados, né, o censo mostra isso, os censos mostram isso, de que cada vez mais a mulher ela está tomando esse espaço de trabalho, de garantir a defesa financeira da casa, e que o homem, de uma vez por outra, a gente encontra, raramente, a gente encontra alguns desocupados aí que dependem desse trabalho da mulher, né? Não porque não quer trabalhar, mas é porque as circunstâncias o levam a fazer isso. Como uma professora coloca, não é de igual para igual, é uma luta, por se tratar de uma defesa, uma luta de ideologias, não é uma coisa que vai se resolver em 2 anos, em 10 anos, mas é uma coisa para se lutar para 50 anos, 100 anos. Eu acredito que nós vamos estar falando que a mulher está em direitos iguais, em participações iguais. A gente sabe que na política nós temos uma presidenta mulher, né? A chefe maior de Estado do país, que é uma mulher, e algumas coisas que as mulheres têm conquistado, como falou na redação, não é por conta de uma mentalidade do homem, mas sim por conta de força judicial, de decretos, de leis. E essas leis, elas foram aprovadas, como é o caso da Lei Maria da Penha, por conta de uma história triste, né? Então, voltando para a questão do trabalho, infelizmente, nós temos ainda esse pensamento de que a mulher ela só nasceu para pilotar homem. E falando também de emprego, quando se trata do preconceito, que por mais que a gente queira dizer que não existe, que está tudo bem, mas essa semana mesmo eu presenciei na operação policial, teve uma pessoa que disse: e aquela magrelinha, cheia de lombriga ali no meio daqueles homens? Eu não sei como foi que essa mulher passou no TAF. Uma mulher daquela, rapaz, de cala que é a major. Entendeu? Então isso ainda causa choque nas pessoas. Uma mulher no meio de uma operação policial onde deveria ter apenas homens. Parece que a nossa sociedade ela tentou assim carimbar algumas profissões que eram apenas para mulher, né? Você vai nas faculdades, curso de pedagogia, curso de letras e cursos de artes, a maioria são mulheres, né? A maioria são as mulheres. E você vai para um curso de engenharia, você vai para um curso de química, um curso de física, um curso de matemática, visivelmente a presença do homem, né? Eu não sei porque as mulheres também se identificam com algumas profissões, e o certo é que existe uma ideologia por aí que isso também atrapalha o espaço, a colocação da mulher no campo de trabalho, por conta da oferta da lei da procura e da demanda, né? Isso já começa na escolha do curso. Vocês que são mulheres, que são estudantes, não temem, não tenham medo, sejam felizes em escolher a profissão de vocês. Mas essa profissão, a gente não vê tanta mulher desenvolvendo essa profissão, a gente vê a maioria homem. Não tenham medo de ser feliz, porque é para lá onde a gente vai buscar a felicidade e conquistar o nosso espaço, tanto o homem quanto a mulher. Walter, quando você falou assim sobre
as conquistas, né? A gente vê assim, você relatou um caso muito interessante da frentista, né? Você confia mais na frentista. Eu assistindo ontem a um programa da Futura e vendo uma reportagem da Poliana Rabelo, que é a primeira mulher mergulhadora do Corpo de Bombeiro do Brasil. É emocionante o colega dela dizendo que ela tinha salvado a vida dele, porque se não fosse ela ter coragem de ter descido a profundidade que ela foi, ele não teria conseguido resgatar, ter se salvado. Mas essas coisas são casos isolados. Né? O que eu quero chamar a atenção é isso, que são casos isolados e não podemos dizer e ficar felizes só com esses casos, porque são casos isolados, são as exceções. Nós não queremos ser exceções. Nós não precisamos ser exceções, porque nós não somos exceções. Nós somos casos principais. Nós temos que ser casos principais. Nós somos, por conta da etiologia, da hierarquia masculina, de tudo que o professor Walter já falou aí, que realmente a gente sabe que isso vem da história, de muitos anos, vai custar, mas 50 anos nós precisamos esperar, gente, por 50 anos para mudar? Não, precisamos não. Nós precisamos arregaçar as mangas, dizer nós somos, nós podemos, nós conseguimos e nós somos felizes assim do jeito que nós somos. Boa noite. Eu acho que um grande problema da sociedade é que os anos passam, as coisas se transformam e continuamos com a mesma mentalidade de anos atrás. A gente percebe que as mulheres estão conquistando seu espaço, tanto na vida política quanto social. E as pessoas ainda continuam pensando como se estivessem vivendo em vários anos atrás, o que é muito errado e o que resulta nos grandes problemas que vivemos hoje. Como o professor Walter já falou, é uma luta. Só que enquanto as mulheres estão lutando para pelo menos se igualar ao homem em termos de profissões, de salário, o homem quer de qualquer maneira ser superior a ele, às mulheres, porque desde o princípio ele foi idealizado que ele é o superior, que ele manda e que a mulher deve somente ser submissa a ele. Então, o grande problema é esse, porque não seria mais fácil se homens e mulheres se unissem e que eles poderiam mudar a sociedade, porque não vai adiantar o homem ter o seu pensamento individual e a mulher ter o seu, vai ser essa luta que nenhum vai sair vencedor, e a sociedade ainda vai continuar do mesmo jeito que está, com os homens achando que devem ser melhores que as mulheres, que não são. Antes do próximo convidado, a plateia quer se manifestar. Vamos até uma componente da plateia. Você, qual é o seu nome? Ellen. Opinião, questionamento? Sinta-se à vontade. Tenho um questionamento a fazer. Primeiramente, boa noite a todos. Já foi falado que a mulher ela vem ocupando o espaço dela na sociedade, né? Então, trazendo isso para a nossa realidade, eu gostaria de fazer o seguinte questionamento. A política timbirense. Se formos ver o nosso passado, poucas mulheres já administraram a nossa cidade. Vocês acham que isso acontece porque a sociedade timbirense acha que as mulheres não são capazes de administrar ou porque elas temem administrar esse cargo? Boa noite a todos. Na verdade, as poucas mulheres que governaram Timbiras é mesmo por imposição da sociedade, porque falta de coragem da mulher, nossa sociedade, hoje timbirense principalmente, é muito machista a respeito das mulheres, e eu pude presenciar também, um garoto falou uma vez que não era tempo da mulher ser presidente. Por que não é tempo da mulher ser presidente? Será que a mulher não tem capacidade de pensar, de agir, de falar que nem um homem? Será que seus atos não são responsáveis também para governar um país? O que podemos ver hoje é que a mulher tem alcançado, tem quebrado muitas barreiras na sociedade, mas isso ainda não é o bastante, como a professora Idene falou, ainda existe muita coisa ainda para ser quebrada, muita barreira ainda para ser vencida. Como o professor Walter falou também, para poder a Lei Maria da Penha poder existir, a Maria da Penha teve que sofrer bastante, teve que
teve que ficar paraplégica para que essa lei pudesse ser vetada. Então, podemos ver hoje um Brasil mais futurista, um país com a mente mais aberta, mas ainda a sociedade ainda impõe uma certa barreira na vida da mulher. Como a Andressa falou, o que pertence à mulher não é só o fogão, não é só o tanque de lavar louça. A mulher pode pensar também, ela pode ver também que o seu papel não é só ser mãe, não é só ser mulher, não é só ser dona de casa. O seu papel também é mudar a sociedade, fazer parte do nosso futuro. Só complementando o que a Samara falou e respondendo a pergunta da Ellen, eu acho que as poucas mulheres que governaram Tibiras e participaram da vida política de Tibiras é devido à falta do grande machismo. Porque os homens, como todo mundo já sabe, eram idealizados como eles que poderiam fazer tudo. Eles que poderiam sair de casa para conseguir um trabalho e sustentar a família. A mulher deveria ficar em casa cuidando dos filhos e da casa. Era o homem que deveria votar e escolher o governante da cidade e que também poderia ser o prefeito e participar da vida política, enquanto que a mulher era proibida de fazer parte dessa vida. E eu acho que não é por conta do medo da mulher, porque as mulheres medrosas jamais conseguiram chegar a esse cargo. Então, foi devido ao machismo dos homens que a mulher teve a coragem que poucas têm e conseguiram, as pouquíssimas, a chegar à vida política e dar exemplo para todas nós. Boa noite. Sobre a pergunta da nossa ouvinte da plateia, é o seguinte: sobre a questão da mulher como poder, no caso, nossa presidenta, nossa cidade já teve mulheres governando, acho que não é questão de capacidade. Eu acho que é questão da mulher mesmo perder esse medo, adquirir essa coragem. A sociedade, há muitos anos atrás, como todos já falaram, adquirir valores iguais, direitos iguais, salários iguais, ela ainda é cultural. A mulher, se ela lutar, ela vai conseguir. Para mim não é questão de falta de capacidade das mulheres perante aos homens. Eu acho que as mulheres têm sim a capacidade igual a dos homens, possivelmente podem superá-los ou não, depende da pessoa, depende da vontade da pessoa para conseguir governar um país, uma cidade, ser um diretor, ser um bom professor. Não depende do sexo, e sim da vontade da pessoa. Então cada pessoa que tenha a sua vontade e tenha coragem de encarar isso para si. Então é muito da pessoa, concordo, que é uma questão mesmo cultural. As mulheres durante muitos anos foram muitos assim seguras, o homem sempre foi mais livre, sempre teve mais liberdade, as mulheres cresciam para cuidar da casa, é uma questão cultural isso. Então está na hora das mulheres encararem, chegou a hora, há muitos anos já tem essa coragem. Só que a gente tem que observar outra coisa, vou levantar uma questão aqui também. Seguinte, vamos observar o nosso governo, a mulher chegou a ser presidenta agora, foi muito da capacidade dela ou foi do nosso ex-atual presidente, essa influência que ele teve perante a sociedade durante os projetos que ele elaborou? Será se a ideia da mulher ser presidenta foi por conta das conquistas dela, que o pessoal confiava nela, ou foi por conta do que o homem já tinha feito? Então fica outra pergunta. Sobre também o caso, a gente pode reduzir, em vez de falar a nível Brasil, sobre a mulher presidenta, podemos levar a nossa primeira prefeita também. Vamos levantar o caso. Será se foi por conta dela que ela chegou ao poder, ou foi por conta de quem a ajudou a chegar lá? É uma outra questão que eu estou levantando. Eu acho, na minha opinião, que as mulheres, elas têm sim total capacidade para se equiparar ao homem e ser até melhor do que ele. Vai de cada pessoa. Não tem esse negócio de submissão, você é melhor do que eu ou não. A questão não é essa. Você se preparando, você pode ser sim uma pessoa melhor do que outro ou não, respeitar as diferenças. Mas também tem que levar esse caso. Se a gente levar para o nosso caso da política, como levantaram, a questão é o seguinte: se a gente observar a nível Timbiras ou nacional, será se foi por conta da capacidade que apostavam na mulher ou foi por conta do que já tinham feito? Fica a pergunta. E antes da gente dar continuidade, ao questionamento da pergunta da Ellen, a gente vai ouvir mais uma opinião da plateia. Qual o seu nome? Boa noite, meu nome é Adal. Eu quero saber das mulheres
sabemos que todas as mulheres têm a sua sensualidade. Vocês acham que essa sensualidade leva até a igualdade que vocês procuram? Então, nós vamos responder primeiro a pergunta do Neim, depois a gente vai responder, a professora vai dar continuidade, responder a pergunta da Ellen, aí nós vamos responder essa pergunta. Em relação ao questionamento da Ellen, na verdade é um pouco cultural, mas também um pouco machista. Eu lembro que há 8 anos atrás, o professor Ivanildo me chamou, eu faço parte da composição da mesa de algum dos partidos políticos da cidade, e ele me chamou para perguntar se eu não gostaria de fazer parte, né? E eu disse não, que não estava na hora. Mas na verdade eu não fui porque com medo de subir em palanque, porque eu estava com problema de saúde, mas foi muito tentador. E o que aconteceu? Enquanto que eu não podia por motivo de saúde, a minha outra colega que estava do lado, ele falou assim, mas essa daí não pode não. Eu falei, por que ela não pode? Porque ela só tem o primeiro grau e ela mora no interior. Eu falei assim, mas ela é mulher do mesmo jeito. Então vocês estão vendo aí é machismo. E outro é muito machismo, porque a mulher não tem igualdade de conhecimento, não podia ser candidata a vereadora. Não, isso é machismo. E a gente sabe para que nós estamos na sala de aula, por que nós estamos debatendo? Para que vocês, mulheres do futuro, que são vocês, as mulheres do futuro, as nossas mulheres do futuro, tem vez e tem que ter voz. A Timbira precisa mudar. A gente vai na sessão da Câmara, quantas moças, adolescentes têm assistido à sessão da Câmara para debater com os vereadores que estão lá? Então precisamos pensar nisso. De certa forma, quando o Sully fala que a mulher se omite, às vezes ele deixou claro também isso, na verdade existe isso, mas é por causa do conta do machismo. Porque a mulher, a gente chega para levantar a voz, deixa eu falar, primeiro o homem fala para depois a mulher falar. E a gente precisa levantar essa barreira. Eu antes de vir para cá, eu estava pensando, né? Eu vinha na estrada e estava pensando. Eu gostaria muito de ser uma mulher timbirense. Eu me considero hoje uma mulher timbirense. Mas eu gostaria muito de ter nascido em Timbiras, de ter a naturalidade timbirense. Como eu digo sempre para os meninos, eu moro em Timbiras, tenho orgulho de ser timbirense e nós temos que dizer, nós somos timbirenses, nós estamos estudando para que nosso nome, não o nosso nome, o nome da nossa cidade, das nossas ações pareçam. Assim como a gente tem, assim, a gente vê com orgulho, né, a mãe da Marjane aqui, toda orgulhosa de ter uma filha que teve um texto publicado num livro. É pequeno para ela. Ela hoje sabe que é pequena, ela quer muito mais horizontes. Assim como ela conseguiu, todos nós conseguimos. Assim como os homens conseguiram estar lá como presidente, como prefeito, como vereadores, nós também conseguimos, basta nós querermos. E em relação à pergunta do rapaz, né, a gente responde depois, ou alguém quer logo começar a relatar? Minha fala, eu vou tentar responder as duas perguntas. Quanto à pergunta da Ellen, não se trata de capacidade ou medo. Eu vejo assim, que é uma questão de oportunidade, né? Uma questão de oportunidade, não dá para medir, não dá para comparar a questão da capacidade entre o homem e a mulher, e a prova está aí nos concursos públicos, né? Questão de conhecimento, questão de técnica. Então, nos concursos públicos, quando a gente faz a inscrição, você não vai estar conferindo, quando a gente vai calcular a concorrência, não confere quantas mulheres estão concorrendo, e sim quantas pessoas estão concorrendo com aquela vaga, entendeu? E o que gera isso? A oportunidade que as mulheres tiveram de se inscrever para aquela vaga que eu, enquanto homem, estou lutando. E aí o resultado aí é cada um por si e Deus por todos.
Na minha opinião, o que falta para resolver isso? As mulheres participarem mais, abraçarem a causa e entenderem que elas também fazem parte da discussão política, das decisões políticas que norteiam o município, que norteiam o Estado. E, sobretudo, o país, né? Voltando para a questão do professor Sully James, ele coloca que nós temos uma presidenta, nós temos uma governadora e nós tivemos uma prefeita, se eu não me engano, 2 vereadoras, né? Vamos deixar de lado as vereadoras e vamos falar aqui da prefeita, governadora e presidenta. As 3, na minha opinião, chegaram lá não por capacidade e por circunstâncias de um trabalho vindo da ideologia feminina, mas sim por uma circunstância de um contexto machista, de um contexto histórico que circulou ao redor das mulheres, a começar pelo município de Timbiras. A gente sabe que a prefeita chegou ao cargo de ser prefeita não por uma ideologia de mulher, e sim por todo o contexto do seu esposo da época, entendeu? Que na verdade, se fosse para começar do zero, ninguém, né? Então o que levou ela não foi a ideologia, o pensamento do povo que a mulher podia, e sim por conta de um conselho, de uma ideologia que foi plantada anteriormente pelo seu esposo. No caso da governadora, também a história se repetiu. Quem foi que plantou a ideologia? O pai dela, né? O pai dela implantou a ideologia. Eu posso estar errado, eu posso até estar errado falando besteira, mas a presidenta Dilma também, quem implantou a ideologia do governo, do PT, e que fez a propaganda toda, foi o ex-presidente. Então, para resolver isso, por isso que eu volto a tocar no tempo, que precisa de mais tempo para a mulher construir essa identidade ideológica de dizer assim, agora nós vamos lutar de igual para igual, certo? Para que se chegue a ter uma presidente que comece da base, que chegue lá em cima no topo, não colocado pelos homens, né? Mas que seja colocado, que parte o movimento das mulheres, né? Que parta o movimento das mulheres. Então fica um desafio para vocês aqui. Eu acredito que a grande maioria que está aqui ainda não votaram, mas olhe lá, se votassem, não iam votar. Também é uma questão muito íntima, muito pessoal, se iam votar nessa ideologia, se iam votar numa mulher, como o caso da ideologia evangélica, né? Nem todos os evangélicos votam nos candidatos evangélicos, por entender uma série de motivos. Então, pelos dados do censo que nós temos a nível de Brasil, a nível de Maranhão e a nível de município, eu tenho certeza, professora, que se as mulheres, na grande maioria que são, se decidissem colocar a maioria vereadoras mulheres e dissessem assim, fizessem um voto de protesto, eu vou votar para presidente mulher, eu vou votar para governadora mulher, eu vou votar para prefeita mulher, eu vou me candidatar como mulher, eu vou defender a causa, e levantasse um grande número num partido, numa coligação, mulheres, porque lá tem uma
porcentagem que é obrigatório as mulheres, além de ser filiada, registrar a candidatura. E o que a gente vê é que muitas coligações, principalmente de eleições para prefeito, são formadas coligações e colocam-se as mulheres apenas para cumprir tabela, né? Apenas para cumprir tabela, apenas para cumprir o protocolo do partido, do registro da coligação. E está na hora de mudar essa opinião, está na hora de entender que a mulher não está lá apenas para ser figurante, ela está lá para ser atriz principal e coadjuvante dessa história do sucesso do homem que se perpassa pela nossa história. Só levantando uma questão aqui que o professor acabou de falar, de maneira alguma somos coadjuvantes do sucesso masculino. E só ressaltando aqui a pergunta do professor, já que o nosso presidente, que você supostamente falou que a nossa presidenta foi colocada foi colocada na frente do Brasil, ela venceu por uma popularidade do ex-presidente Lula. Mas por que ele escolheu uma mulher? Por que não um homem? Porque ele acreditou na mulher? Eu acho que essa pergunta deve estar na mentalidade de cada mulher aqui. Já que com toda a sua popularidade, por que não escolheu um homem também? Escolheu uma mulher? Acreditou que a mulher também poderia governar o Brasil? E eu acho também, na minha concepção, que ela não foi colocada lá, não só pela popularidade do presidente Lula. Ele pode também ter contribuído como contribuiu, mas foi a força feminina brasileira que já estava na hora de uma mulher governar esse país. Já estava na hora da mulher mostrar o seu poder, o seu potencial, mostrar que também pode ser estrela, mostrar que também consegue. Primeiro é o seguinte, a pergunta foi muito boa, por que ele não escolheu um homem em vez de uma mulher? Tudo bem, até então é aceitável a pergunta, só que a gente tem que observar o seguinte, se ele quer atingir um público diferentemente dos... Não é que só o homem vota, a mulher também vota. Então vai a questão de popularidade, se ele tem popularidade entre os homens, pelo que os programas que ele fez, se está dando voz ao povo, o que ele está fazendo de bom, o povo ia colocar ele lá. Só que ele queria adquirir também uma classe diferente. Ele tinha que ter um povo diferente para levar essa ideia mais além. No caso, o professor Valdo citou o PT, no caso, em questão da política do Brasil em geral, que é a presidenta atual, foi muito por conta disso. Eu penso desse modo. Eu acho o seguinte, ele queria atingir um público diferente. Ele poderia, sim, ter escolhido um homem, só que no caso a mulher já era uma pessoa forte no governo dele. Só que a gente vai observar o seguinte, será se ela fosse de outra coligação, como teve outra candidata também, a Marina Silva, qual foi a colocação dela na situação? Então, se vocês votaram na Dilma como presidenta, por que não apoiaram então a Marina, que era uma ideia diferente da ideia que o homem impôs? Aí fica também meio aberta essa questão. Eu acho que a questão do governo, eles queriam garantir que eles seriam eleitos. Então ele tinha que ter um público também diferente. Então aumentar essa popularidade, não apenas de um lado, mas também do outro. Sem contar então que o serviço é feito para todos, não só para homens e mulheres. Então se algum lado foi ou não beneficiado, se o governo ajudou a população a melhorar o seu, no caso, socioeconômico, cultural, então também o governo também tem que merecer aplausos se aconteceu isso. Mas no caso da eleição, que a gente está falando no caso, a situação foi devido a uma ideia já imposta. Então, não é desmerecendo a eleição dela. Para mim, a escolha foi devido a querer atingir um público diferente. Ele poderia sim ter colocado outro nome. Será que o homem não seria eleito? Se a gente observar sobre a preferência que tinha sobre a aprovação do PT ou não, como a gente está falando sobre essa questão política do PT ter sido eleito novamente, a gente tem que levar esse outro, se o fato for levar desse lado, porque a gente poderia levar para vários outros fatos diferentes. Mas se o PT foi novamente eleito, é porque a ideia ficou. E será que se fosse um homem, ele também não seria eleito? Aí o questionamento foi muito bom. Só que a gente tem que observar também a circunstância da situação. A situação que estava, no caso, do Brasil naquela época, na época da eleição. Levando em conta essa resposta do professor Walter, ele começou
me botando contra a parede, depois me elevou como mulher, primeiro me deixou estática, depois me elevou como mulher no final da sua fala, foi feliz no final da sua fala, mas no começo não foi. A mulher não está lá porque o homem botou, porque ela não tem competência. Competência a mulher tem até demais. Competente a mulher é até demais. Se não fosse competente, não carregaria um filho por 9 meses e colocaria ele no mundo. Certo? Então, a mulher não está lá como presidente só por estar e porque o homem colocou. Ela não se tornou governadora porque o pai dela é o Sarney. Ela foi governadora por 2 vezes. Ela tem competência. Ele começou dizendo isso, depois ele foi feliz no final da sua fala, assim como surgiu. Não é essa sua maneira de dizer isso aqui. Se fosse um homem, será que não estaria? Estaria, não. E não foi só nós mulheres que votamos nas mulheres. Os homens votaram nas mulheres. Certo? Não foi só. Se fosse só nós mulheres que tivéssemos votado nas mulheres, nós estaríamos felizes até demais como nós estamos. Mas nós precisamos saber que não foi só nós mulheres que votamos nas mulheres. Os homens votaram nas mulheres, porque vocês homens precisam de nós mulheres. E ainda tem mais falando sobre em relação à sexualidade. E nós não nos tornamos presidente, não nos tornamos governadora, não nos tornamos prefeita porque nós somos bonitas, porque nós somos gostosas, não. É porque nós temos capacidade. Nós somos mulheres do futuro, temos muita capacidade, muita inteligência. E olhe lá, talvez até inteligência mais do que o homem em certas ocasiões. Olha quantas ocasiões acontecem nesse Brasil que se fosse um homem que tivesse intermediando a conversa, a coisa teria até sangue derramado. Então, vamos colocar que a sexualidade da mulher contribui, ajuda demais, mas beleza não se põe em mesa, se sim conhecimento. Realçando aqui o que o professor falou, a sua popularidade foi pelo Lula. Mas será que se foi pelo Lula? Se fosse realmente pelo Lula, a Dilma não estaria tão popular, sua popularidade não continuaria subindo? Será que ela tem chance de, nessa próxima eleição, ela ganhar logo na primeira, sem precisar ir para o segundo turno? Ela mostrou que ela esteve lá não só pelo fato de o Lula ter colocado ela lá, mas pelo fato, como a professora falou, que as mulheres votaram. E quem votou nela não foi só mulher, foi homem também. E homem acreditou nela. E pelo fato, e também, frisando aqui a Marina Silva, tem todo o contexto por baixo da história por ela não ter sido eleita. Só que a Dilma, ela, como o professor falou, ela já estava acompanhando o Lula há muito tempo. Ele confiava nela. Isso mostrou que ela mereceu estar no poder. E que qualquer um de nós pode também merecer estar no poder, porque nós podemos e nós conseguimos. Boa noite. Boa noite. Eu só queria deixar bem claro para finalizar essa pergunta porque em uma corrida todos vão passar pelo mesmo lugar. Então, se a gente for pegar bem mesmo do início, o homem sempre foi mais curioso, porque surgiu homem e mulher, né, no início. Então, se ele teve essa atitude, se primeiro ele foi presidente, se ele que inventou a energia, se ele que inventou o transporte, avião, então sempre a mulher teve que ir atrás disso, gente. Não é coisa que o homem chegou e foi conquistar de última hora, não. Ele chegou primeiro, depois a mulher foi atrás, não é coisa que seja física. Então, se ele chegou, a mulher tem que ter curiosidade de tentar também chegar nesse lugar, né? Porque se o homem chegou, a mulher pode, vai ser uma coisa que vai ser só da consciência do homem. E para você, telespectador, fica a pergunta: o homem, a mulher, chegou onde está por conta própria ou por mérito de um homem? Fique com essa dúvida.